Em cima desse tema, quando a gente fala de ativação profética, a gente precisa ter um entendimento sobre isso. Muitas vezes as pessoas ouvem, a gente fala, mas muita gente às vezes não entende o que é de fato. E eu falo que na zona de conforto ninguém cresce, né? E para a gente sair da zona de conforto, a gente precisa ser confrontado. É quando a palavra nos confronta é que a gente acaba saindo daquela zona de conforto. E muitas vezes Deus nos conduz por caminhos estranhos, né? Caminhos que você fala, mas é por aí mesmo que o Senhor está me levando. E Deus às vezes quer nos levar exatamente para nos tirar do conforto e entrar realmente num lugar, num ambiente onde Ele quer que você realmente resplandeça, seja luz, seja sal. Deus está convocando a igreja para sair dessa zona de conforto e se estabelecer realmente num lugar onde você possa fazer a diferença. A pergunta é como você enxerga a vida, como você está enxergando todo o momento que nós estamos vivendo. O momento em que nós estamos vivendo na questão governamental, no judiciário, no legislativo, como você enxerga a sua própria vida? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Tudo depende de uma perspectiva que é como você vê as coisas, como você enxerga, qual é a lente que você está usando para enxergar o mundo, enxergar as coisas à sua volta. Como você está enxergando a igreja de Jesus nesse tempo? Como você enxerga o seu apóstolo? Como você enxerga o seu pastor? Então, você às vezes precisa fazer essa autoavaliação, né? Como você enxerga as promessas que Deus tem para a sua vida, né? Será que elas estão próximas de acontecer ou estão tão distantes que você fala, acho que eu vou morrer e isso não vai acontecer? Então, tudo depende da maneira como você enxerga as coisas. Eu olho para a vida de Jó, quando Jó passa pela maior prova da sua vida, né? Jó, ele perde os 10 filhos, Jó é acometido por uma enfermidade mortal, e que qualquer pessoa daquela época que visse o estado de Jó sabia que ele estava nas últimas, que não haveria chance para Jó, do tamanho era o mal, não havia uma medicina tão avançada como existe nos dias de hoje para a questão de Jó. No entanto, Jó, ele diz que ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, você olha, apesar de todo o sofrimento que Jó está passando, a fé dele permanece inabalável. O nosso apóstolo, domingo passado, ele falou que ele tem uma fé como de uma criança, né? Nós precisamos ter uma fé inabalável, mesmo diante de coisas que você ora e às vezes não acontece. Tem mistérios que nós não entendemos. A semana passada nós perdemos uma pessoa tão querida, o apóstolo Edilson. Eu, o apóstolo e o pastoral, tivemos lá no culto de ação de graças, e pela família que ficou, e apoiar a família, né? E a gente vê muita gente chorando, não é fácil. Fomos pegos de calça curta, e no dia que eu recebi a notícia, eu fiquei chocado. Minha filha em Brasília ficou, mas a gente fica triste, tomado por aquela tristeza, mas isso não abala a nossa fé. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de orar por cura, não vamos deixar de orar para que as pessoas sejam restauradas, porque a despeito do que aconteça, nós vamos manter firme a nossa confissão, porque fiel é o Senhor, e Ele tem os seus mistérios que nós não entendemos. E eu me recordo de uma palavra que a apóstola Lu falou lá, que uns dias antes dele falecer, ela falou assim, eu percebi que ele viu algo, ele teve uma experiência com Deus, e ele percebeu que lá era muito melhor, que aqui ele não quis voltar, porque ele era apaixonado por Deus. Então eu falo que Deus tem os seus mistérios e nós nunca vamos entender, a nossa mente humana é incapaz de compreender isso. Mas eu quero que você ou acompanhe no telão, ou abra sua Bíblia em Mateus 6, 22, 23, e nós vamos começar através disso.
Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Quando a gente olha para pessoas depressivas, pessoas que se suicidam, está ligado muito a como as pessoas enxergam a vida. A depressão, ela, de uma forma muito sorrateira, ela vai entrando no coração da pessoa. Existe, claro, que a depressão biológica, que é por conta de hormônios, mas eu não estou falando dessa depressão biológica, estou falando da depressão emocional, onde ataca as emoções. E tudo isso começa com um incidente lá atrás, que parece que não tinha nada a ver, mas aquele incidente vai tomando proporções. É que nem aquela bolinha de neve que vai descendo o morro, que chega no final, ela está uma bola gigantesca. A depressão está na maneira exatamente como você enxerga. É uma situação pequena que aquilo você fica constantemente pensando sobre aquilo. Ou o seu inconsciente, de alguma forma, ele está trabalhando e gerando isso. E muitas pessoas acabam indo ao suicídio. E muitas pessoas que não vão ao suicídio, mas ficam tendo uma vida sem nenhuma relevância. Ela vive uma vida totalmente medíocre. Ela sempre está ali na média. Não consegue romper, não consegue avançar. Então, a vida tem exatamente o sabor que damos a ela. E a pergunta é: qual é o sabor que você está dando à sua vida? A sua vida, ela não pode ser simplesmente, você não pode simplesmente acordar, comer, trabalhar, dormir e no outro dia fazer o mesmo ciclo de vida sem que tenha um propósito. Deus nos chamou para influenciarmos. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele falou que isso fala de propósito. É a gente ter um entendimento que nós temos esse propósito de fazer a diferença na vida do outro. De sairmos às vezes da nossa mediocridade, do nosso egoísmo e sermos altruístas, realmente enxergar que precisamos tocar a vida dos outros. Todos os dias a gente pode tocar a vida de alguém, a gente pode se doar para alguém. Às vezes nós temos ali a campanha de cestas básicas, isso é uma forma que você pode contribuir, mas um sorriso, um abraço, uma palavra para alguém que está desesperançado, quer dizer, um telefonema, uma visita, algo, você está se doando, você está entregando parte da sua vida para com aquela pessoa e às vezes, simplesmente uma palavra, um gesto pode mudar a história da vida de uma pessoa. E eu já contei aqui algumas vezes sobre um sorriso, que minha esposa estava aqui e uma pessoa tinha pensado, falou assim: eu nunca mais volto a essa igreja, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. E aí ela fez uma última ação: se o senhor me dá um sinal, fala comigo eu não lembro se ela, acho que era tarde, né? Essa tarde, senão não volto mais, porque o senhor esqueceu de mim. E disse que ela estava de cabeça baixa, orando, falando, e quando ela levantou a cabeça, ela olhou para minha esposa virou o rosto, deu um sorriso para ela. Quando terminou o culto, ela falou: quando você sorriu para mim, eu entendi que era como se Deus estivesse sorrindo para mim. E a vida dela, a partir dali, ela mudou a perspectiva dela, um sorriso. Então, eu falo assim, muitas vezes o que Deus quer é que você faça uma oração todo dia: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim hoje? Tem gente pensando no propósito que tem para aqui 100 anos. Meu irmão, você tem o hoje para viver. Então, decida ser um canal de bênção hoje, porque o amanhã não pertence a você. Na verdade, nem daqui a uma hora pertence a gente. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que estar aberto para Deus. Eu quero ser realmente um instrumento de bênção hoje. Naquilo que o Senhor tem para a minha vida, me dê a oportunidade de tocar a vida das pessoas. Existem pessoas que têm os seus olhos maus, só veem trevas, só enxergam tudo à sua volta, trevas. Tudo que ele vê é de forma negativa. Nós estamos vendo um judiciário tomado, nós estamos vendo a dificuldade que a Câmara e o Senado trabalham. Você olha
todo o contexto do Brasil, e muitas pessoas falam assim, não tem jeito. Às vezes você olha para o contexto do Brasil e você se sente impotente. E esse dia eu estava com um amigo e nós estávamos conversando, e de repente ele começou a falar disso, e aí eu tomei a palavra, nós estávamos conversando com algumas pessoas, e eu tomei a palavra e falei assim, olha, isso não é novo, porque no tempo de Israel havia um rei chamado Acabe e uma rainha chamada Jezabel. E ela dominou a nação de Israel com idolatria, com deuses estranhos, matou os profetas do Senhor, fez uma perseguição ao povo de Deus, todos aqueles que realmente adoravam o Deus verdadeiro, e foi matando muitas pessoas, e parece que tudo estava perdido, e parece que tudo estava dominado. E de repente Elias, ele vai diante de Deus, depois de várias situações, e quando ele se apresenta diante de Deus, qual era a lamentação de Elias? Só eu fiquei. Às vezes é esse o sentimento de muita gente, parece que só tem eu, parece que o mundo está virado de cabeça para baixo, mas olha o que a resposta de Deus, está em 1 Reis 19, 18, todavia deixarei em Israel, na verdade eu deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então o que acontece? Mesmo diante do caos, mesmo diante de você achar que tudo está perdido, Deus fala, tem 7.000 que não se dobraram. Eu quero dizer que no Brasil tem muito mais de 7.000, no Brasil tem milhões de pessoas que estão clamando, tem milhões de pessoas que estão orando, tem milhões de pessoas que estão se posicionando em lugares estratégicos, e na hora certa Deus vai fazer uma obra extraordinária nessa nação. Se você crê, pode aplaudir ao Senhor. Como está o seu casamento? Como estão as suas finanças? Como está o seu trabalho? Como você vê as coisas à sua volta? Quero te dizer que na minha vida já passei várias situações difíceis. Muitas vezes eu perdi muitas coisas, muitas vezes eu ganhei, muitas vezes eu me senti lá embaixo e muitas vezes eu superei. Mas tudo o que fez com que eu pudesse viver uma vida vitoriosa, uma vida de fracasso, está tudo ligado à maneira como eu enxerguei, como eu reagi diante da situação. Na sua vida não é diferente, tudo está ligado a como você reage diante da situação. Se você se posiciona realmente de uma forma vitoriosa, o caos pode estar explodindo à sua volta, mas se você estiver firme, vai passar uma semana, um mês, um ano, você vai ter a vitória, ou até às vezes anos, mas você vai ter a vitória. E a vitória, ela se estabelece exatamente por quê? Por causa de um posicionamento. Então, é como a gente enxerga as coisas, como você vê, né? Eu me recordo, isso é uma história real, que uma empresa ia abrir uma fábrica de sapato e ela mandou um supervisor lá naquele país para ver como que eles poderiam implementar aquela fábrica de sapato. O supervisor foi lá, fez a pesquisa de campo e voltou dizendo assim, olha, não tem condições de abrir uma fábrica de sapato lá, ninguém usa sapato lá. Então como que a gente vai abrir uma fábrica de sapato num lugar onde ninguém usa sapato? Passou um mês, eles mandaram um outro supervisor, o supervisor foi, fez outra análise, voltou e falou assim, nós vamos ficar ricos lá, ninguém usa sapato, nós vamos pôr sapato no pé de todo mundo. Então, é a maneira como você enxerga. Eu já contei essa história também de um diretor, cara de uma renomada empresa, ele perdeu o trabalho, e ele começou a procurar, e ele viu no jornal que uma empresa semelhante a dele tinha uma vaga para o mesmo cargo que ele exercia na outra empresa. E ele tinha um currículo extraordinário. Ele pegou, se vestiu de terno, gravata, todo engomado, preparado, pegou o currículo dele e foi lá no RH da empresa. Chegando lá, a pessoa atendeu, leu o currículo dele,
E a pessoa disse assim: olha, você é tudo que a empresa precisa, mas infelizmente nós acabamos de contratar uma pessoa para esse cargo, e porque nós tínhamos uma certa urgência, infelizmente não vamos poder te contratar, só temos cargo agora para segurança, e não é a sua especialidade. Aí ele voltou, agradeceu, voltou para o carro, ele tinha deixado o currículo lá, pegou um segundo currículo, tirou o terno, tirou a gravata, pôs a camisa por fora da calça, mais desleixado, falou assim: vim me candidatar para o cargo de segurança. E ele foi contratado como diretor da empresa. Por quê? Exatamente por conta da posição, de enxergar. Algumas pessoas poderiam falar assim: é sempre assim, eu sempre chego atrasado, eu sou o último da fila, aí ó, sempre chega alguém na minha frente. E tem gente que tem essa visão medíocre, uma visão de fracasso, uma visão de derrota, que acha que o mundo está conspirando contra ela. Mas eu quero te dizer que tudo que está acontecendo à sua volta não é o mundo que está conspirando, é você mesmo, por todas as informações negativas que existem dentro de você. Ah, o casamento de todo mundo está bem, o meu está mal. Por quê? Mude. É tudo uma questão de perspectiva. Quer dizer, porque as coisas estão acontecendo à minha volta. Eu gosto de uma frase que diz: nada muda enquanto eu não mudar. Quando eu começo a transformar o meu mundo interior, as coisas à minha volta começam a acontecer. Deus começa a fazer conexões. Eu tenho visto isso muito claro nesses dias, em relação a muitas coisas que eu estou fazendo e as conexões que Deus tem estabelecido na minha vida. Mas tudo por quê? Por causa de uma perspectiva de você começar a enxergar de maneiras diferentes as coisas que estão à sua volta. Então a gente precisa ter essa visão, não digo positivista, mas uma visão bíblica, porque Jesus sempre enxergou assim. Conta-se a história que Jesus um dia estava andando, e estava ele e os 12 discípulos dele caminhando, e de repente havia um animal morto na estrada, e um por um passou e falando: mas que fedor horrível, como que alguém deixa isso aqui? Todo mundo reclamando, tal. E de repente Jesus passa e olha: mas que dentes bonitos que ele tem. Mesmo em meio a alguma coisa tão horrível, você pode enxergar algo belo. Então o fato é que às vezes nós só conseguimos enxergar as coisas erradas, só conseguimos enxergar as coisas ruins. Fomos habituados e treinados por jornais a só noticiar coisa ruim. Se sai um acidente lá, todo mundo aqui na frente da igreja, daqui a pouco está todo mundo passando no WhatsApp, tirando foto. Eu falo assim, hoje é algo que me choca às vezes, que alguém está morrendo e está o outro lá, em vez de salvar, está filmando. Só para dizer assim: eu fui o primeiro. As pessoas estão mais preocupadas em ter visualizações de curtida do que em salvar um ser humano. Isso eu fico chocado às vezes de ver algumas coisas assim, e até minha esposa falou: e o camarada não vai socorrer? Né? Então fica filmando as coisas, mas ele não tem uma ação. Então nós não estamos vivendo um mundo virtual. O mundo virtual aí, ele está para nos auxiliar, nos ajudar, mas nós precisamos realmente aprender a termos empatia com o nosso próximo, estarmos mais próximos dele e tirarmos essa visão pessimista. Então, dentro de tudo, eu falo assim, a pessoa que tem uma visão otimista, ele não desiste, ele é uma pessoa que acredita e ele é uma pessoa que consegue, né? Todo o otimista, todo aquele que tem a palavra de Deus dentro dele, ele tem essa visão. Está difícil, mas eu vou vencer. É impossível, eu consigo. Então a pessoa, ela vai ficar firme até que ela consiga, e nós precisamos ter isso. Então a gente fala: onde está a raiz do problema? Olha para Romanos 8,37. E eu acho tão lindo esse texto. Mas em todas estas coisas. Agora, que coisas? Quando a gente vai olhar o contexto dessa palavra, ele está falando de tribulação, de situações adversas, de dificuldades das mais diversas possíveis, porque você vai ler os
textos anteriores, ele está falando, quem nos separará do amor de Cristo, quem vai, a tribulação, ele fala de tantas coisas, mas ele fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quer dizer, não importa qual seja a circunstância adversa que se abata sobre a sua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele te amou, Ele já pagou um preço por mim e por você, Ele realmente, Ele derramou a sua vida ali na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então entenda uma coisa, se Ele venceu, você nele pode vencer, não importa a circunstância, não importa, você pode vencer. Diga para o seu irmão aí, você pode vencer, ou diga para você mesmo, eu posso vencer. Como nós podemos mudar? O que faz com que as pessoas não mudem? O orgulho. Muitas pessoas não mudam porque elas são orgulhosas, mas o que nós precisamos aprender é ser humilde. O que é ser humilde? É reconhecer que precisamos mudar. É você olhar, todos os dias a gente precisa mudar. Eu trabalho na área de libertação e cura, e volta e meia eu gosto de ler, e começo a ler um livro, e Deus começa a ministrar ao meu coração através daquele livro, e eu começo a ver áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas. Às vezes, num livro, Deus está ministrando ao meu coração, porque o Espírito Santo, Ele atua de várias formas. É uma mensagem que eu ouço, é algo que alguém fala comigo. Então, de tantas formas, um dia eu estava num café e nós estávamos conversando, de repente Deus começa a ministrar o meu coração naquele café, e eu falei, eu preciso trabalhar essa área na minha vida. Saí dali e estava indo lá para a chácara, no meio do caminho eu parei e comecei a desmanchar em choro, e falando, Deus me cura dessa área. Quer dizer, Deus ele está pronto para te curar, mas o que acontece é o seguinte, você está aberto para isso? Tem gente que é tão fechado, tem pessoas que são tão blindadas, que às vezes é impossível de tocar nela. Por quê? Porque não quer mudar, está tomada pelo orgulho, a capa do orgulho ali impede que a palavra entre. A flecha bate e cai, por quê? Tem uma couraça ali impedindo que a palavra de Deus entre no coração. Mas a gente precisa ser humilde, reconhecer que precisamos de ajuda. Nós não somos pessoas que vivemos numa ilha, querido. Nós precisamos um dos outros. E a Bíblia fala que o ferro com ferro se afia, o amigo é o seu amigo. Então é exatamente a pessoa. A gente olha, quem já é casado aqui? Levanta a mão. Sua vida foi um mar de rosa a vida toda? Se você está aí mantendo seu casamento há 34 anos, tem gente que mais antigo aqui de casamento, pastor Jorge, né? Ali o Toninho e tantos outros. O fato é que, para você se manter no seu casamento, você teve que engolir muito sapo, você teve que mudar muita coisa na sua vida, você teve que aprender a renunciar a um monte de coisa, tanto um como o outro. Eu falo que casamento é um golpe no orgulho, meu irmão, porque quando você é solteiro, você faz o que quiser, mas você casou, meu irmão, não é o que você quer, não. Ali, meu irmão, ali ou você quebra o seu orgulho, ou o casamento quebra, não tem jeito. Você decide. Você quer manter o seu casamento, você vai ter que quebrar esse orgulho. Muitas vezes você vai ter que ceder. Falei, eu tenho que ceder. Não tem jeito. É assim que a gente vai conseguir ter vitória. Então, se você errou, peça perdão. Se você falhou, conserta. Vai lá, se você está ferido, perdoe. Por quê? Não tem jeito, querido. Seja no casamento, seja na vida, você tem que aprender a realmente, se erra, que você possa realmente pedir perdão. Tem gente que é tão orgulhoso que ela erra e não pede perdão. Parece que engoliu um cabo de vassoura que não consegue dobrar. Não se compare. Isso é uma das maiores desgraças que temos hoje. O marketing hoje no Brasil e no mundo,
eles criam algo para despertar sua ambição. Mas o fato é que muitas pessoas, elas não são treinadas nas suas emoções, e como não são treinadas, elas começam a ver aquelas coisas, e elas só querem possuir aquelas coisas, mas elas não fazem nada produtivo para produzir riqueza, para possuir aquela coisa. E aí fica eternamente magoada, ressentida, porque não consegue possuir, e quando alguém possui, fica com inveja. Você já viu isso? E aí você pode perguntar, isso acontece no meio da igreja? Acontece. Porque você é gente, as pessoas são pessoas. Então, entenda uma coisa, sucesso não é ser igual ao outro. Sucesso é ser feliz consigo mesmo. Então, pare de se comparar com o próximo. Olhe para você mesmo. Marcos 7, 20 a 23 diz aí, coloca no texto para mim. Marcos 7, 20 e 23. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que o contamina, pois é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Pode pôr o outro. Todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que Jesus está falando é que nós precisamos resolver essas coisas dentro da gente. Você que já aceitou Jesus, que já vive uma vida cristã, você tem que olhar esse texto e falar, eu tenho alguma coisa dessa área aqui, que eu ainda não resolvi dentro de mim, e precisa ser curado. Quem quer ser rico aqui? Eu vou perguntar de novo, quem quer ser rico aqui? A grande maioria das pessoas querem ser rico, mas elas trabalham para isso? Não trabalham para isso. E o pior de tudo é o seguinte, se o irmão compra um carro de luxo, uma BMW, compra lá uma Mercedes ou algum, aí aquela pessoa, ela quer ser rica, mas quando vê o irmão ali, ela fala, deve estar roubando, deve estar fazendo alguma coisa errada para conseguir um carro desse. E quer dizer, em vez de abençoar o irmão, falar glória a Deus que você comprou um carro, que carro lindo, e estar feliz pela conquista do irmão, não, as pessoas sentem inveja. Aí fala assim, magoei. Aí ela vê a alegria do irmão de possuir algo, e sabe o que ela faz? Ela fica triste. E ela não sabe de onde vem essa tristeza. Sabe de onde vem? De uma palavrinha chamada inveja. E como é que você pode ser rico? Como é que você pode prosperar? Como é que você pode romper com a cadeia da miséria, da pobreza, da ruína? Se você não admira as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas, se você não abençoa elas, para você orar para um rico, aquilo trava, parece que tem um demônio na garganta. Então, querido, comece a orar pelas pessoas, comece a abençoar a vida delas, aqueles que prosperem, porque você jamais vai ser rico se você não se vê como um rico, se você não abençoar um rico, se você não enxergar que você pode chegar lá. Porque se você tem inveja, como que você vai conseguir conquistar? Nunca. Nunca conquista, por quê? Porque sempre está reclamando da sua má sorte. Mas Deus, Ele não tem filhos prediletos. O problema não está em Deus. O problema está em como você vê as coisas, como a gente enxerga as coisas. Vamos lá em Abraão. Aliás, não vamos não, eu só vou falar. A gente olha para Abraão e Ló, senão o nosso tempo está se esgotando. Abraão e Ló, eles estão diante de uma campina, e Abraão fala, escolhe. Aí, o que Ló faz? Ele toma uma escolha por aquilo que ele enxerga. E quando Ló se aparta e vai para os lados de Sodoma e Gomorra, Deus chega e traz uma promessa para Abraão, falando que agora ele ia abençoar ele. Então, quer dizer, nós precisamos tomar decisões pelos olhos espirituais, não por aquilo que a gente enxerga. A gente olha
Isaac, a visão dele, quer dizer, está tendo seca, lá em Gênesis 26, está tendo seca, eu vou para o Egito, porque lá tem comida. Deus fala, fica na terra que eu vou te abençoar. E o que Isaac faz? Obedece. Isaac obedece a Deus, e Deus o abençoa, por quê? Porque ele obedeceu. Mas pelos olhos naturais, ele ia para o Egito. E às vezes o que acontece na nossa vida é a mesma coisa. Vem uma situação difícil, o que você faz? Você vai buscar socorro no homem, porque o Egito é o homem. E Deus está falando, não busque socorro no homem, confie em mim. Deus quer que a gente confie nele cada dia mais. A gente vê o exemplo de Josué e Caleb. Eles vão espiar a terra, junto com mais 10 espias. E eles voltam de espiar a terra, e eles... Qual era a visão deles? A terra é boa. Qual era a visão dos 10 espias? Só tem gigante. E aí o que acontece? Faz com que uma nação inteira pereça, por causa de 10 homens. Mas Josué e Caleb, Deus preservou. Depois de 40 anos, eles ainda estavam vivos. Eles entraram na terra, conquistaram a terra e tomaram posse daquilo que eles acreditaram. Então é isso que nós precisamos entender. Tudo depende, você vai possuir aquilo que você acredita, aquilo que você enxerga. A despeito da situação, eu fico vendo Davi estava lá diante do gigante Golias, e havia um exército todo pronto, e ninguém se posicionou para ir enfrentar o gigante. Davi ele só viu uma oportunidade, e falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E ele se posiciona. Muita gente diante do gigante, a grande maioria do exército estava olhando para o gigante, falando assim, esse gigante é muito grande. E Davi olhou para o gigante e falou assim, está fácil acertar, o gigante é grande. Não erra a pedra. Então, é uma maneira de enxergar. Então, quando você enxerga de uma forma positiva, você rompe, você vence. Nós vemos um outro exemplo, é Daniel e seus adversários. Lá, ele estava na Babilônia, já havia passado o rei da Babilônia, agora estavam os reis Medo e Persas. E aí está lá Dario, e os adversários falam para ele, escreve um edito lá e fala, ninguém pode orar, pedir nada a não ser para o rei. Daniel não se intimidou com isso. 3 vezes ele orava por dia, ele foi lá, abriu a janela dele para o lado de Jerusalém, ele já construiu a casa dele, que a janela pudesse abrir para o lado de Jerusalém, dobrou o joelho e orou, e aí os dedos duros foram lá falar, ele caiu lá na cova dos leões, mas os leões não fizeram nada com ele. Por quê? Porque havia uma fidelidade, havia uma lealdade no coração daquele homem. Quando ele saiu dali, os adversários foram para lá. A Bíblia diz que nem chegaram no fundo, os leões comeram eles. Então, o fato é que, se você é fiel, se você é leal, entenda uma coisa, ainda que o inimigo arme uma cilada contra você, Deus não vai deixar você perecer, porque Deus é contigo. Então, é você tomar posse disso, acreditar. E eu quero encerrar com esse último texto, que está em Gênesis, com 2 últimos textos. Gênesis 12, versículo 1 a 4, e depois nós vamos para Gênesis 17. Mas Gênesis 12 diz, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Pode parar só até aí mesmo. Eu fico pensando quando Deus fala para Abraão, pode deixar num, Deus fala para Abraão isso. Queridos, eu fico pensando, quem é o marido hoje, que se Deus falasse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, e ele simplesmente colocasse toda a mudança do caminhão, vamos embora. Para onde? Não sei, Deus falou para eu ir. Que mulher aceitaria isso? Você está maluco, homem? Você é doido? Não, mas Abraão juntou tudo que ele tinha e sai. Para onde que ele ia? Ele não tinha uma bússola, ele não tinha GPS, ele não tinha nada, ele não sabia para onde ir, ele só foi indo. E Deus falou, vira à direita, pega esse caminho. Ele foi caminhando, ouvindo a voz de Deus, até chegar no lugar onde Deus queria que ele tivesse. E eu fico pensando que a nossa vida é assim. Se a gente quer chegar no propósito do Senhor, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E às vezes ouvir a voz de Deus é o silêncio,
é você parar, porque oração não é um monólogo que você fala e depois sai. Não, você tem que parar um tempo para ouvir a voz de Deus. Ficar em silêncio, ficar quieto, falar: Deus, fala comigo. Deus fala, meu irmão. Deus fala no século 21. Deus está pronto para falar com você. Você acha que Deus só fala com o pastor? Não, Deus fala com qualquer filho seu, mas você precisa estar aberto para ouvir a voz de Deus, ser curado em todas as áreas, para que você possa ser ativado. Como que eu posso abençoar as pessoas? Como eu posso profetizar sobre a vida das pessoas, se eu mesmo estou cheio de mazelas na minha alma? Como que eu posso abençoar se a minha alma está azeda? Então, nós estamos num tempo de ativação profética, e para ativarmos profeticamente, nós precisamos sim declarar a palavra de Deus, precisamos realmente, a partir do nosso entendimento ampliado e aberto. Abraão, ele ousou tomar essa decisão, ele ousou viver uma vida que agrade ao Senhor. E aí, o que Abraão fez? Ele saiu, pegou tudo o que ele tinha e saiu. E Abraão sai exatamente para quê? Para marcar uma geração. E a promessa de Deus, pode passar, 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fala qual era a promessa, ele acredita na promessa. Vamos lá para Gênesis 17, versículo 5. E olha, depois de Abraão já ter caminhado, passado vários anos, aí ele fala assim: não se chamarás mais Abrão, que era pai exaltado, mas Abraão será o teu nome, que era pai de multidões, pai de nações, pois por pai de muitas nações te hei posto. O 6. E far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus cumpriu essa promessa? Sim. Essa promessa se cumpriu literalmente na vida de Abraão. Quantas nações saíram? Então, exatamente por quê? Porque ele obedeceu, porque ele se submeteu. Abraão falhou? Falhou. Ele errou algumas vezes, errou, mas ele não desistiu. Ele não ficou parado no caminho, ele continuou firme até alcançar a promessa. E é assim que nós precisamos nos manter firmes. A gente está vendo o caos à nossa volta, nós vamos ficar firmes crendo na palavra, porque a palavra é a nossa regra de fé, a palavra que vai nos sustentar, a despeito da circunstância à nossa volta. A palavra, ela nos sustenta. A palavra, eu falo, ela, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu louvava a Deus. Quantas vezes aqui na casa do Senhor eu estava vivendo uma vida terrível, mas eu estava louvando a Deus, estava celebrando o Senhor, dançando diante do Senhor, e muitas pessoas olhavam para mim e parecia que eu era o cara mais feliz da face da terra, mas só eu sei o quanto que dentro de mim eu estava em guerra, o quanto a minha alma estava chorando, mas eu falava assim: ainda assim eu te louvarei, ainda assim eu te bendirei. E Deus foi me dando vitória atrás de vitória, rompendo em fé, passo a passo. E o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Quantas vezes eu vi o meu apóstolo também na mesma situação? Nesses 26 anos que eu caminho ao lado dele, eu já vi muita coisa, e muita gente o abandonou nesses momentos difíceis, mas Deus me preservou, e para estar do lado dele, ajudando ele nos momentos mais difíceis. E hoje eu vejo onde Deus tem estabelecido nosso apóstolo. Mas por quê? Porque passamos pelos vendavais, passamos pelas situações adversas, mas Deus nos preservou. Não é porque nós somos bons, não, é porque nós aprendemos a obedecer a Deus, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós aprendemos a enxergar as coisas como Deus enxerga, porque Deus fala: o que você vê? Eu fico vendo Deus diante do vale de ossos secos, e Ezequiel, o profeta, está lá andando naquele osso, e o que Ezequiel está vendo? Um vale cheio de ossos. E aí, o que Deus está vendo? Uma multidão de soldados. É o que Deus está vendo, mas Ezequiel está vendo um vale de ossos secos, e Deus, então,
pergunta para Ezequiel: pode esses ossos viver? E ele não é doido de falar não. O que ele fala? Senhor, tu sabes. Então ele joga a batata quente para Deus. Então o que Deus fala? Profetiza. Ossos secos. E aí ele dá toda a ordem de como Deus fala para ele, e ele profetiza. E como ele profetiza, aquilo acontece. Entende que Deus está ativando em nós essa palavra profética. E enxergar que, mesmo quando a gente está enxergando o caos, nós precisamos ter a visão de Deus. E essa visão de Deus nos leva a profetizar em meio ao caos e começar a profetizar que tem jeito, o Brasil tem jeito, o seu casamento tem jeito, a sua vida financeira tem jeito, tudo na sua vida tem jeito, tudo aquilo que estiver um caos na sua vida tem jeito, mas o que você precisa? Mude o canal, pare de olhar para os ossos secos e comece a olhar o que Deus tem falado a seu respeito. Comece a olhar o que Deus tem falado a respeito do Brasil, o que Deus tem falado a respeito da nossa cidade, e abra a tua boca e comece a profetizar, comece a declarar. Profetizar é declarar, é fazer declarações proféticas. Você não está fazendo uma afirmação. Afirmar é você afirmar que aquilo é real. Não, você está fazendo uma declaração de algo que você acredita que vai acontecer. Isso é profetizar, é você declarar para o mundo que aquilo vai acontecer. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar um tempo de bonança. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, mas no nome de Jesus isso já caiu por terra. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção, mas Deus vai fazer com que as entranhas da corrupção se manifestem, e esses homens serão cada dia mais derrubados por terra, e Deus vai levantar uma geração de justos para governar essa nação. Deus está chamando a sua igreja para se posicionar, e o momento é agora. Você pode, muitas vezes, muitas pessoas pensam, como que eu posso fazer a diferença na questão do governo? Você pode, estando lá, você pode estar intercedendo para que as pessoas que estão lá possam fazer a diferença, e você pode estar financiando também pessoas do bem para poder chegar lá. São visões, isso quem falou foi Johnny Ellon, aqui num culto que ele esteve ministrando sobre os 7 montes, e quem estava aqui viu. Em qualquer um dos montes você pode ajudar pessoas a chegarem lá, às vezes através do seu dinheiro, através da sua intercessão, ou Deus te conduzindo para lá. E o fato é que você tem que estar aberto para isso, aberto para que Deus possa te usar nesse momento. Entenda uma coisa, você poderia ter nascido em qualquer século, mas Deus permitiu que você nascesse nesse século, porque Deus tem um propósito na sua vida neste século. Então, se levante e faça como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como Deus quer te enviar? Não sei, Deus vai falar com você como Ele quer te enviar, mas se posicione como um soldado, porque é isso que Deus olhou para aqueles ossos secos e viu. Quem sabe Ele às vezes olhe para uma igreja e veja cheio de ossos secos, quebrados, destruídos, mas Deus não vê assim. Deus vê um monte de soldado pronto para fazer a diferença em Campo Grande, e você é esse soldado que Deus quer usar. Então que você se posicione nesse momento e abra a sua boca e profetize, porque Deus vai fazer o sobrenatural. Eu creio. Se você crê, se coloque em pé.